Jesus. Já para receber o consagrado, em nome de Deus, nosso pastor, que vai ministrar a bênção maior. Diga comigo sim, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Toma posse da vitória, bate palma e vazio! Louvado seja o Rei da Glória. Assenta um minutinho. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria de estar juntamente com os irmãos para adorar e para exaltar o nome santo do Senhor. Nós estamos, meus irmãos, aqui essa quarta-feira, é um culto de prosperidade, e a maior prosperidade é ter o nome escrito no livro da vida. Não adianta a gente ganhar o mundo todo e perder a salvação. Verdade não é? Estava ali duas pessoas, dois homens internados no hospital. Um estava sentado sobre a cama, o outro estava deitado de barriga para cima. E aquele que estava sentado na cama, ele estava fazendo o tratamento do pulmão. E ele foi falando com o mesmo homem que estava deitado na cama, falando sobre o que estava acontecendo do lado de fora do hospital, porque tinha uma janela. E ele falou: olha, eu vejo por lá de fora da janela um lago muito grande, vários cisnes, patos. Eu vejo ali pessoas jogando, as crianças jogando pãozinho para os patinhos comendo. E está no verão e as mulheres estão vestidas, os vestidos floridos, bonitos. E ele foi falando os detalhes para aquele homem que estava deitado, que ele não podia levantar. E passou-se um tempo, aquele homem pegou, ele veio a falecer por causa do problema no pulmão. E aquele homem que estava deitado agora ele foi fazer o tratamento. E ele pediu à médica para colocar ele no mesmo lugar onde aquele paciente estava descrevendo para ele sobre a situação que estava do outro lado da janela, do hospital. E quando ele senta ali naquela cama, ele vai olhando para o outro lado da janela, ele viu um grande muro. Ele falou: mas como é que esse homem que estava sentado aqui, ele veio descrevendo para mim, que tinha um lago grande, tinha cisne, tinha pato, e as pessoas estavam jogando pãozinho, as crianças, para os patinhos comer, e eu vejo um grande muro e não vejo nada. Mas basta, meus irmãos, através do olhar, a nossa bênção, a nossa vitória. Porque tem pessoa que é pouco, ela não tem uma estipulação no pescoço, ela só olha para baixo. Mas se você olhar para cima, você não vai ver lama, você vai ver as estrelas do céu, você vai ver a promessa do Senhor sobre a tua vida. E é isso, meus irmãos, que vai acontecer na tua vida aqui essa noite. Você vai sair daqui abraçando as tuas promessas. Aonde a pessoa vê, aonde a pessoa enxerga e fala que não há solução, você vai ver solução sim. Porque aonde sua mão não alcança, do Senhor alcança. Aquilo que é impossível para você, é possível para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Você que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, abre comigo, meus irmãos. Glória a Deus, para a nossa breve meditação. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Exaltado seja o Rei da Glória. Glória a Deus. Apocalipse, quem achou da glória a Deus? Apocalipse 3, capítulo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Capítulo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono,
Assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assentando, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória com bastante palma e glória a Deus e aleluia. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, ao qual a Bíblia vai dizer, meus irmãos, se a gente for olhar também a história, que quando Jesus estava no seu ministério, ele separa 12 discípulos para andar com ele. E depois a gente vai ver que, somando, tinha 70 discípulos. E quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando ele ressuscita, o apóstolo Paulo vai dizer que ele aparece para 500 pessoas. Mas ele aparecendo para aquelas 500 pessoas, ele deixa, falando para os discípulos, falando com eles assim: olha, ficai em Jerusalém, porque de lá vai acontecer a promessa. E quando você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante, capítulo 2, você vai ver que só tinha 120 cristãos ali, meus irmãos, no cenáculo. Então o próprio Jesus Cristo apresentou para 500 discípulos, o próprio Jesus Cristo ressurreto, e só estava 120 cristãos ali no cenáculo, esperando a promessa do Paracleto, da promessa do Espírito Santo que seria derramado ali no dia de Pentecoste. Nós, meus irmãos, que somos humanos, somos cheios de falha, a gente chama um aqui, chama outro ali, prega aqui, prega ali, e de 100 pessoas que nós pregamos, meus irmãos, 2 ou 3 vêm para a igreja. O próprio Cristo apareceu para 500 pessoas, estava só 120 cristãos ali. Mas a gente vai ver, meus irmãos, no ministério de Jesus, que Jesus Cristo, ao ressuscitar, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele manda chamar Pedro e confia em Pedro. A gente vai ver a história de Pedro, a biografia de Pedro, que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. É verdade, meus irmãos, que quando Jesus aparece e Jesus fala com Maria Madalena, fala com as mulheres para encontrar com ele, e também para chamar Pedro, e Pedro encontrou com Jesus. Jesus 3 vezes, meus irmãos, pergunta a Pedro se Pedro amava ele, e Pedro justamente vai falar: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Raboni, mestre, ou bom mestre, o Senhor sabe que eu te adoro. Então, meus irmãos, ele negou Jesus 3 vezes, quando o galo cantou 3 vezes, mas 3 vezes também ele confessa que ama Jesus. Então a gente vai ver, meus irmãos, que estavam ali no cenáculo, todos orando, depois que passaram os 50 dias da Páscoa, a festa do Pentecoste. E a gente vai ver, meus irmãos, que ele estava orando 10 dias para a promessa acontecer. Não foi só um dia, 2 dias, 3 dias, foi 10 dias consecutivos. E a gente vai ver, meus irmãos, que quando a gente olha para o véu testamentário, a gente vai ver que no livro de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia. A gente vai ver, meus irmãos, que os judeus oravam 3 vezes ao dia, era normal. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para os discípulos, vai dizer para mim e para você, não é só 3 vezes, orai sem cessar, porque a oração é a chave da vitória. Estavam todos orando, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que se passou 10 dias, quando veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram batizados, falando como com língua de fogo. Meus irmãos, estavam ali pessoas que moravam em outros países. Quando estava ali na festa do Pentecoste, eles olhando os discípulos falando em outras línguas, falando o amor de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para salvar a humanidade, eles ficaram admirados, porque eram galileus, e eles eram analfabetos, e eles falavam fluentemente a língua de outros países. E a gente vai ver, meus irmãos, os judeus que moravam ali, que não conheciam o que os discípulos estavam falando, eles falaram: olha, eles estão embriagados, está cheio de mosto, está cheio de vinho. E agora Pedro, meus irmãos, que recebeu a promessa lá atrás, quando ele teve uma pesca frustrada, Jesus falou com ele para ir a uma alta
E ele jogou a rede. Jesus falou com ele: olha, daqui para frente você não vai ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. A promessa acontece justamente aí. Passou, meus irmãos, mais ou menos 3 anos e meio. Talvez, meus irmãos, você falou: olha, eu tenho recebido revelação, eu tenho recebido promessa, e até hoje a promessa não aconteceu na minha vida. Acalma o teu coração, sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Se você for olhar na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, você vai ver, meus irmãos, vários homens de Deus que receberam a promessa e morreu, meus irmãos, sem ver a promessa acontecer. A gente vai ver no livro dos Hebreus falando sobre isso, a carta aos Hebreus, a história dos patriarcas. A gente vai ver que Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Com 99 para 100 anos de idade, a promessa aconteceu na vida dele. A gente vai ver, meus irmãos, que Isaías profetizou e ele não ficou vivo para as promessas acontecerem. Jeremias, ao contrário de Isaías, ele profetizou e viu tudo acontecer. E a gente vai ver a história de José. José estava com 17 anos de idade, quando, meus irmãos, ele falou para os seus irmãos do sonho que ele teve. Então, meus irmãos, ele foi vendido por causa de inveja para a caravana dos ismaelitas para o Egito. E a gente vai ver, meus irmãos, que passou 13 anos para a promessa acontecer na vida de José. Então, se está demorando, não esquenta a cabeça, não se preocupe, não se afadigue o teu coração, lança a sua ansiedade em Cristo, porque aqui até aqui Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando da tua vida. A gente vai ver, meus irmãos, que agora Pedro, ele vai ver os pessoal falando que os discípulos estavam embriagados. Ele vai assumir a frente dos discípulos, porque Jesus confiou nele. Jesus passou a chave para ele. Jesus falou: tudo que será ligado no céu será ligado na terra, e tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Então, meus irmãos, apóstolo Pedro era considerado a coluna primitiva da igreja. Ele era considerado porque era um homem que Deus confiou nele. Apesar de tantas falhas, apesar de tantos erros, a gente vai ver que Deus não abre mão do seu projeto. Talvez você errou, você pecou, você falou: olha, Deus esqueceu de mim, eu errei, eu falei, não era para mim ter feito isso, não era para mim ter falado aquilo. Mas não preocupe o teu coração, porque nós somos cheios de erro. A Bíblia vai dizer: aquele que encobre o teu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então a gente vai ver que agora Pedro, ele assume a frente dos discípulos e começa a pregar uma mensagem simples, uma mensagem trazendo, meus irmãos, a genealogia de Abraão até Jesus Cristo, falando da promessa que Jesus Cristo viria, porque Adão falhou no tocante à salvação. Meus irmãos, a lei, meus irmãos, também falhou. Porque a lei falhou? Porque, meus irmãos, a lei apontava só o pecado. E se você olhar, ninguém conseguiu cumprir as 613 leis. Mas Jesus Cristo, ele veio para cumprir as 613 leis. Jesus veio para cumprir os mandamentos. Apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a lei, falando: esquecemos da lei e morremos para aquilo que estava retido, esquecendo da velhice da letra e andando em novidade de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. O espírito, meus irmãos, já está no nosso meio. Os 7 espíritos de Deus. Quais são os 7 espíritos de Deus? Está escrito, meus irmãos, em Isaías capítulo 11 em diante: o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor. A gente vai observar, meus irmãos, que essas características tem que ter na vida daqueles que seguem e andam no caminho do Senhor. Então agora Pedro começa a falar: varões galileus, o que vocês estão vendo aqui não é ninguém embriagado, não é a promessa do Espírito Santo profetizada por intermédio do profeta Joel.
Naqueles últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. O que vocês estão vendo é o Espírito Santo de Deus. E essa promessa não é só para nós, é para vocês também, para todos aqueles que temem e guardam a palavra do Senhor. A promessa, meus irmãos, não é só para o pastor, para o obreiro, para o membro. A promessa para todos aqueles que ouvem e guardam o mandamento do Senhor. Aleluia. A gente vai ver, meus irmãos, que no tocante, todos morreram martirizados. Um morreu de cabeça para baixo, outros foi decapitado, outros discípulos foi jogado na arena para os leões matar, outros foi jogado ali, meus irmãos, na arena, para os gladiadores ir até ele, matar ele. Outros, meus irmãos, a história vai dizer que pegava as crianças, ainda que amamentava, e falava: olha, nega Jesus, senão vou jogar a sua criança para o leão matar. Eles não negaram Jesus, jogavam as crianças para o leão matar. Eles eram jogados na arena, mas não negou o nome do Senhor. E a gente vai ver que o único apóstolo que morreu por morte natural foi o apóstolo João. E se você for observar a biografia do apóstolo João, todos os meus irmãos começaram a se afastar quando os romanos pegaram Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo João estava ali no pé da cruz, quando Jesus deu o último suspiro. Apóstolo João, meus irmãos, que era um apóstolo que colocava o seu ouvido no peito de Jesus, um apóstolo íntimo de Jesus. Você quer ter intimidade com Jesus? Começa a ficar íntimo dele, através da oração, através da consagração, através da sua intimidade com Deus. Você vai ver coisas que ninguém viu. Então o imperador daquela época, o imperador de Roma, ele tinha ali como se fosse um Deus, e queria que todos os cristãos adorassem ele. Quem não adorasse ele era jogado na arena para ser morto por leões, ou então era jogado dentro do burril, jogado na fornalha ali, para que a pessoa morresse, meus irmãos, queimado. A famosa fogueira santa. Os discípulos morriam ali afogados, queimados, melhor dizendo, mas não negaram o nome do Senhor. Então o imperador de Roma falou assim: olha, eu vou esquentar uma banheira de azeite fervendo, e vou dar uma oportunidade para o apóstolo João. Se ele confessar que eu sou Deus, eu não vou jogar ele na banheira. Mas se ele não confessar que eu não sou Deus, ele não confessar que eu sou Deus, ele será jogado na banheira de azeite fervendo. Muitos aqui já viram uma água fervendo, quando joga na mão da pessoa, a pessoa tem uma queimadura de 3º grau, a pele ela dissolve, perigoso mostrar até o osso. Imagina um azeite fervendo. Apóstolo João, meus irmãos, não negou o nome do Senhor, jogou ele na banheira de azeite fervendo. E quando jogou ele naquela banheira de azeite fervendo, o imperador de longe, mas o soldado romano ficou observando. Não aconteceu nada com João. João estava ali, meus irmãos, como se fosse, aleluia, tomando banho numa água fria, como se estivesse fazendo calor. Não aconteceu nada com ele. As pessoas que estavam diante do imperador imaginou, falando consigo mesmo: isso não é se não for a mão de Deus. Mas o coração do imperador estava duro, como muitos corações de muitas pessoas estão duros aí fora. Pessoas, meus irmãos, que ateu não acreditam em Deus. Na hora, meus irmãos, da adversidade, na hora que a pessoa está passando por um momento difícil, na hora que o seu filho está ali, meus irmãos, com uma doença, está quase morrendo, na hora, meus irmãos, ela lembra de Deus. Então, meus irmãos, o coração de muitas pessoas aí fora é tão duro como o coração do imperador de Roma. Mas o imperador não para por aí. O imperador pega apóstolo João e joga ele na ilha de Pátimo, uma ilha, meus irmãos, que era colocada no meio do mar Ageu. Colocou apóstolo João abandonado ali, para que as feras pudessem comer ele. Então ele ia morrendo às línguas.
Mas o apóstolo João imagina não que a Bíblia fala, ele pensando consigo, todos os meus amigos morreram, e agora sou eu que estou aqui, abandonado nessa ilha. Quando ele escuta uma voz por detrás dele, quando ele achou que tudo estava acabado, quando ele achou que ia morrer ali às mínguas, ele escuta uma voz por detrás dele e fala: olha, João, tudo que você vê, escreve e manda para 7 igrejas da Ásia Menor. A voz que ele escutou, meus irmãos, não é uma voz fina, uma voz, meus irmãos, afeminada, não. A voz que ele escutou, uma voz de trombeta, uma voz como uma voz de muitas águas. Aleluia. Ele vai olhar para ver quem falava com ele. Ele vai ver que o seu rosto era como a luz na sua força, como o sol na sua força. Os seus cabelos, a sua cabeça era branca como a lã, como a neve. Nos seus olhos era como chama de fogo. Que ele sabe, meus irmãos, ele contempla o bem e o mal, como está escrito, meus irmãos, aleluia, em Provérbios 15, 29, longe está o Senhor do ímpio, mas escutará a oração do justo. Ele contempla todos, mas ele escuta somente a oração daqueles que temem e guardam a palavra dele. E na sua boca tinha a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes, meus irmãos, fala, meus irmãos, justamente do Velho e do Novo Testamento. Porque se você for olhar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, era só uma sombra, mas Cristo trouxe a luz do Novo Testamento. Tudo aquilo, meus irmãos, que era uma tipologia, se você for olhar no Antigo Testamento, apontava para Cristo. O cordeiro apontou para Cristo. O Isaac subindo no Monte Moriá com a madeira nas costas, com a linha nas costas, apontou para Jesus. Depois de 2000 anos, Jesus subindo com a cruz nas costas. José, meus irmãos, também era uma tipologia de Jesus. Aleluia, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Jesus, ele foi vendido por Judas. A gente vai ver, meus irmãos, aleluia, sempre no Novo, no Velho Testamento, tudo faz uma comparação de Jesus Cristo. No livro de Cantares, meus irmãos, aleluia, é uma analogia falando do amor do noivo com a noiva, o amor do cordeiro, aleluia, com a noiva que está aqui essa noite. Quem crê, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Então a gente vai ver, meus irmãos, que ele vê que as suas vestes eram compridas, cingidas, branca como a neve, porque as vestes de Jesus é comprida. As vestes de Jesus não mostram a sua nudez. As vestes de Jesus, meus irmãos, é resplandecente, é branca, que fala de santidade. No seu peito tinha um cinturão de ouro que dobrava sobre o seu peito. Os seus pés eram um bronze sacalado que sai direto da fornalha. João, quando vê aquela visão, na ótica humana ele escrevendo, ele cai como se tivesse sido morto. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ressurreto vai caminhando até João, coloca a mão direita no ombro de João e fala: João, eu mesmo, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho, João, na mão a chave da morte do inferno. A porta que eu abro ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Eu tomei de volta. Jesus Cristo está dizendo: a porta que eu abri para você, o inferno não pode fechar a porta, porque essa porta está aberta, e a porta da graça. A porta da graça, meus irmãos, está aberta para mim e para você. Mas um dia essa porta irá fechar. E quando essa porta fechar, meus irmãos, ninguém consegue abrir essa porta. Foi nos dias de Noé a mesma coisa. Noé, meus irmãos, apóstolo Pedro diz que ele era o pregoeiro da justiça. Ele ficou 100 anos construindo ali a arca e pregando a palavra do Senhor. Aleluia. E as pessoas, meus irmãos, entravam no ouvido e saíam no outro. Zombava de Noé. Mas quando Noé entrou na arca, juntamente com os seus familiares, meus irmãos, juntamente com os animais, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fechou a porta. E, meus irmãos, naquela antiguidade não chovia, começou a chover. E a água foi sufocando as pessoas foi batendo na porta, mandando Noé abrir a porta. Imagina, às vezes Noé tentou abrir a porta, mas a porta não abriu mais. Nós estamos dentro da arca de Deus.
Nós estamos na casa de Deus. Um dia, meus irmãos, essa porta irá fechar, a porta da graça. Nós temos que ter um ouvido, meus irmãos, sensível para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, justamente, aleluia, o texto que eu li sobre a igreja de Filadélfia. Aleluia, igreja essa, meus irmãos, que não recebeu repreensão. Igreja essa como a igreja de Esmina, 2 igrejas das 7 igrejas que recebeu elogio. Igreja que tinha pouca força, mas não negou o nome do Senhor. Observe o texto. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Porque, meus irmãos, Jesus vai dizer sobre a chave de Davi, que ele fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. Se você for voltar atrás, como eu disse, o Velho Testamento foi só a sombra, o Novo Testamento trouxe a luz que é Cristo. Se você for olhar na época de Davi, quando Davi, meus irmãos, começa a reinar sobre todo Israel, ele reinou 7 anos em Hebron, 33 anos em todo Israel, 40 anos em todo o seu reinado. Estava ali, meus irmãos, os jebuseus, que não, aleluia, aceitavam Davi como rei. Davi, meus irmãos, tentou entrar na cidade. O rei jebuseus começou a zombar de Davi, falando: olha, Davi não vai entrar aqui. Se ele entrar aqui, até os coxos vai bater nele. O que Davi faz? Davi teve entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Davi fala com o seu exército: olha, a cidade é forte, as muralhas é grande, mas nós sabemos que a água entra pelo canal. Aleluia, o primeiro que entrar pelo canal, abrir a porta, eu vou colocar ele como chefe do meu exército. Davi falou desse jeito. Então, meus irmãos, Joabe, que foi o general do exército de Davi, ele passou naquele canal. Ele abriu a porta que os jebuseus falou que Davi não ia conseguir abrir. Abriu a porta, Davi entrou. Davi derrotou todos os jebuseus, que lá atrás, meus irmãos, era para, aleluia, quando Moisés fala para, aleluia, o Josué entrar na terra prometida e derrotar todas as pessoas que estavam ali na terra que manda leite e mel. Eles, meus irmãos, não derrotaram os jebuseus, deixando os jebuseus lá. Os jebuseus foi só crescendo, foi só fortalecendo. E na época de Davi, Davi agora cumpre o mandato de Deus, falando que era para tirar todos que estavam ali na terra prometida. Davi entrou, meus irmãos, expulsou os jebuseus e colocou aquela cidade sobre Jerusalém, a cidade de Davi. Sabe o que eu quero te dizer? O inimigo falou que você não vai conseguir, que você não vai entrar, mas eu quero te dizer, você vai entrar sim. Sabe por quê? Porque o general do exército do Senhor chama Jesus Cristo e ele tem a chave para abrir a porta que você precisa aqui essa noite. Exaltado seja o Rei da Glória. Então a gente vai observar, meus irmãos, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem muitas pessoas que falam assim: eu estou fraca, eu estou conseguindo nem orar. Isso não é sinal de pecado. Porque tem pessoa que está fraca, meus irmãos, por causa do dia a dia. Tem pessoas que levantam 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar. Quando dobra o joelho e começa a orar, se ela não vigiar, ela começa até a dormir. Quem já aconteceu isso com alguém aqui? Aleluia. Será que aconteceu só comigo? Aleluia. Meus irmãos, é porque nós somos seres humanos, nós somos fracos. E justamente Jesus estava dizendo para aquela igreja: olha, eu sei a tua fraqueza, eu sei que você é fraca, mas você não negou o meu nome. Você não pode negar o nome daquele que tirou você lá do lamaçal do pecado e colocou os seus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na tua boca. E diferentemente, meus irmãos, da igreja de Laodiceia, o texto que nós lemos vai dizer, que nós lemos no começo da introdução: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, meus irmãos, está batendo em muitas portas do coração para entrar. Tem muitas igrejas, meus irmãos, que acham que Jesus está dentro dela, mas na verdade Jesus está do lado de fora, querendo entrar dentro daquelas igrejas. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. E a gente sabe, meus irmãos, que tem pessoas que não têm vida própria, porque a cidade, meus irmãos, de Laodiceia, ela não tinha fonte própria. Você vai ver, meus irmãos, que uma água vinha de Herápolis, água quente, e a outra água fria vinha, meus irmãos, de Colossos. As duas encontravam, davam um choque térmico e chegava até a fonte, aleluia, da cidade de Laodiceia. Jesus vai fazendo um trocadilho de palavra, falando: olha, eu estou prestes para vomitar você da minha boca, porque você não é quente e nem fria, você morre. Porque os viajantes, quando viajavam, chegavam até aquela cidade, quando ia tomar aquela água, a água morre. Imagina você tendo muita sede, você vai tomar um copo de água que está morna, a vontade de vomitar é na hora, é verdade ou não é? Jesus está falando sobre essa cidade. Essa cidade achava que era rica, mas na verdade ela era pobre. Porque a maior riqueza, meus irmãos, não é porque o templo, meus irmãos, está com ouro, a pessoa está vestida bonita, né, com um paletó bonito, um paletó, um terno caro, uma roupa cara, não. Aleluia, a simplicidade, meus irmãos, não é na roupa. Você pode estar vestindo até a roupa cara, mas a simplicidade está dentro do coração da pessoa, porque tem muitas pessoas que é avarenta, aleluia, tem muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes é rica e é humilde, e às vezes muitas pessoas é pobre, mas é orgulhosa. E Jesus estava falando sobre isso, porque se a pessoa é pobre, se é rica, Deus não quer saber disso. Deus, Ele quer saber se você tem um coração, aleluia, que Ele possa entrar e fazer morada na sua casa. Porque se Ele fazer morada na sua casa, a sua casa vai ser transformada. Tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo lá dentro da tua casa. As portas vão começar a se abrir. O inimigo do divórcio, o inimigo, meus irmãos, da contenda dentro do lar, ele vai ter que bater em retirada essa noite, em nome de Jesus Cristo. A prosperidade das bênçãos de Deus vai chegar até o teu arraial, até a tua casa, e você vai levantar a mão e glorificar o nome santo do Senhor. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fica sobre os nossos pés. Vamos receber, meus irmãos, o segundo pastor com bastante palma e glória a Deus e aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Quanto diga graças a Deus. Levanta as mãos para o céu. Isso. Diga comigo: se eu creio na vitória nesta noite. Pode sentar, desocupa as suas mãos e glorifica o nome santo de Deus. Graças a Deus. Irmãos, que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Quem recebeu para o seu coração? Quem recebeu, diga graças a Deus. Bate palma e glorifica a Deus. Irmãos, eu quero orar para 18 pessoas que Deus está repreendendo um laço contra a vida dessas 18 pessoas. Algo está dando muito errado na sua vida e você não consegue tomar posse da sua vitória. E o Senhor me revela aqui que é algo de inveja. O Senhor está quebrando essa muralha e jogando por terra essa inveja. Levanta as mãos, 18 pessoas, isso não posso contar, porque o horário não espera. Isso lá atrás, lá atrás, lá atrás, bate palma e glorifica a Deus. Diga graças a Deus. O Espírito Santo me revela uma irmã no nosso meio que o Senhor está curando você nesta noite. 1, 2, 3. Que é a bênção do Senhor. Bate palma e glorifica a Deus. Diga graças a Deus. O Senhor me revela 2 irmãos aqui que Ele está entrando com a providência. Ele está entrando com a providência nesse problema seu. Levanta as mãos que o Senhor vai dar solução. Vem cá.
Vem cá, bate em palma e glorifica a Deus. O Espírito Santo me revela que em 4 famílias, que o Senhor está restaurando o seu casamento. Levanta as mãos para o céu. Isso. Levanta as mãos, está mais do lado das irmãs reveladas. Tem mais pessoas, são 4 famílias que Deus está abençoando a sua família. Levanta as mãos para você receber as bênçãos da parte de Deus. Vem cá, não tenha vergonha. Mais uma foto, mais uma pessoa entre as irmãs, que o Senhor está dando a vitória. Não é revelada, não é revelada, não é foto, mais uma pessoa que Deus está revelando, dando a bênção para a sua família. Vem cá, Senhor, isso, bate.